então imagina que eu tenho mais de professora mais próxima da minha família, minha tia. Ela tem 53 anos. Ela trabalha há 25 anos. Tá bem. Ela passou 10 anos como contratada e depois se tornou. Ela começou a estudar, daqui de Itabaiana. Ela começou a estudar com 7 anos. Os pais apoiou totalmente. Minha avó era analfabeta, foi a que mais apoiou ela ainda. E ela tinha a imagem do pai, que o pai lia muito. Meu avô, ele não sabia. Nossa, meu avô já era falecido. Ela disse que meu avô lia de tudo, cordel, tudo. E ela tinha ele muito como exemplo. E ao mesmo tempo que ela começa a estudar no grupo escolar Eliezer Porto, que está localizado no mesmo lugar, e ela disse que não está diferente não, está a mesma coisa, mudou o nome, que agora é escola. Ela, dos 7 anos, entrou na escola e os 7 anos ela começou a trabalhar. Mas aí começou a trabalhar e ela via que não era aquilo que ela queria. Então ela nunca desistiu dos estudos, apesar de ser difícil. Depois do Eliezer Porto, ela foi para o ginásio, no Murilo Braga. Aí ela saía daqui, que ela morava aqui, perto, no sítio Porto, e ia pro Murilo, a pé. Não, ela entrou, ela é de 53 anos, ela fazia conta, eu anoto lá ela entrou com 7 anos e saiu com... Ela foi com 10 anos pra lá. Ela foi com 10 anos. Ela foi pra Murilo com 10 anos. Ela terminou aqui. Ela com 10 anos pra lá. Então ela saía, não tinha ônibus, ela disse que era um tempo muito difícil. Ela chegava, ia pra cá, de lá, ia pro Murilo a pé. Aí sendo que o Murilo, quando era aula de educação física, ela estudava de manhã e à tarde ela tinha que ir para o esportivo, ela coisava. Aí ela me disse que ela gostava muito, mas tinha muitos traumas. Ela me falou de um monte de trauma que ela teve com os professores. Teve um que ensinaram ela toda vez pensava que o nome dela era Adenaíde. Só que depois, com 9 anos de idade, ela veio descobrir que o nome dela era Maria Adenaíde. E por isso que a professora mandou ela escrever o nome dela, ela disse que ela escreveu Adenaíde e a professora chamou ela de burra. Mas é porque foi a forma que ela aprendeu, que ensinaram ela que toda a vida era Adenaíde. Então ela disse que tem esse trauma. No Murilo, ela disse que foi bom, teve alguns traumas também. Não teve formatura e assim que ela se formou, no terceiro ano, no segundo grau, ela começou a fazer o magistério. Só que não durou muito, porque ela não concluiu, porque teve o filho, nasceu o primeiro filho e não tinha dinheiro deixar o filho dela. Mas mesmo assim, antigamente ela disse que se você terminasse o ensino médio, você já estava formado. Então você já podia ensinar. Então aí foi no dia 2 de fevereiro de 97, ela começa a lecionar como professora substituta aqui no Caí, no Vicente Machado. Ela começa. Só que no mesmo ano, no mês de abril, como teve, ela disse que teve aquela separação de Albano Franco com o Luciano Bispo. Aí separou o município do estado. Aí ela foi transferida para o Neil de Pimentel, a escola municipal Neil de Pimentel, que é lá no Maringanga. E ela está ensinando até hoje. Aí depois de uns 8 anos que ela está ensinando no Neil de Pimentel, surgiu a necessidade dela fazer a graduação dela, porque corria o risco dela perder o emprego. Aí foi que ela fez um concurso, era vestibular na época, para entrar na UVA. Ela disse que foi uma experiência maravilhosa, a frequência dela foi de 100%. Tinha muitos colegas dela que pagavam para fazer as atividades, porque era só no final de semana, e ela disse que não, ela fazia questão de fazer as atividades dela. Ela tinha dificuldade, porque ela tinha basicamente quase 10 anos que ela tinha parado de estudar. Aí ela começou a estudar, teve a frequência dela, passou, concluiu, ela disse que ama ser professora, fez pós para praxis e docências das séries iniciais. Ela sempre frisa muito que ela só gosta, que ela ama de paixão, ensinar nas séries iniciais. Ela diz que os alunos dela é o jardinzinho dela, que ela cuida, tudo mais, ela ama. Ela diz que ama ser professora, ela diz que mesmo que seja difícil, a batalha que é difícil, não desista jamais, que é uma profissão linda. Na aula é uma coisa, na prática já é outra, mas que não desistam, que é maravilhoso ser professora. Ela disse que está lá no Neil de Pimentel, continua ensinando, e disse que não sabe quando vai parar não, ela ama ensinar. Adenaí.
Ela foi minha professora. Ela foi minha professora. Sua professora, então, minha tia. Então, pelo menos já tem um exemplo. Foi minha É professora. uma escola, foi lá no DEIU? É uma escola que Fiz o ensino fundamental lá. tem ótimas referências, né? O pessoal que faz os trabalhos, Ótimo, os estágios lá, o pessoal gosta muito. A história é linda, né? É interessante, acho que talvez apareçam outros trabalhos também, essa questão da gravidez, da gravidez, da passa, e a muito bom, Carol, e a magistério tá no sangue. E aí deu para conciliar os textos que passou sobre a questão da mulher. Muito bem, temos um ótimo trabalho vindo por aí. Quem mais? Obrigado, Carol. Carol, Quem mais, gente, quer falar? Pode, Camila, por favor. Vai ficar em pé, isso mesmo, Camila. Fala, professora Camila. Boa noite. Então, como ela entrevistou a tia, eu entrevistei a minha sogra. Então, Gente do céu, eu nem uma que briga no conto. namoro. Meu Deus. Mas não pra puxar saco, como todo mundo tá pensando, mas porque ela é realmente super conhecida em Itabaiana. É a professora Claudete, irmã gêmea de Gorete. Então, acredito que alguém aqui deve conhecer. E assim, Eu não conheço, Gorete também é professora. Gorete e Claudete. As duas são professoras de português. São top. E assim, não foi fácil não, porque ou mulher que fala, nossa senhora. Eu tive o mesmo problema que Davi, porque ela fala, acaba repetindo as coisas 1000 vezes e não vai direto ao ponto que eu queria saber. Mas assim, ela tem uma história de vida surreal. Você para pra conversar com ela, ela começa a contar e... Meu Deus, eu chorei a cada minuto que ela falava, era eu chorando nela, minha filha, pelo amor de Deus. Pois é. Aí, mas assim, ela, pelo que ela me contou, não foi uma iniciação difícil. Ela disse que não pode chegar hoje e dizer assim, ai meu Deus, eu sofri demais. Privilegiada, ela teve lá seus privilégios. Ela começou a estudar na casa de uma professora, na área rural onde ela morava. E ela estudou com essa professora, fez a primeira série no Conforto de Matacoa. Ela fez a primeira série com essa professora na casa dela. Aí depois ela foi para uma escola, no Conforto de Matacoa mesmo. Aí estudou lá a segunda e a terceira. Aí, em 76, os pais dela vieram para Itabaiana. Aí ela foi matriculada na Zenaildo Schultz, que passou a ser Esteves de Freitas. Aí ela estudou lá a quarta e a quinta, se não me engano. E de lá foi para o Murilo Braga e está lá até hoje, não saiu de lá mais. Aí fez ensino médio e fez, inclusive, o 4º ano, que eu finalmente descobri o que era o magistério. Pois é, gente, não sabia o que era magistério, nem ele me explica o que é isso. Ela foi, me explicou, disse que faz o 1º, 2º, 3º ano e existia um 4º ano adicional, que aí era então chamado magistério, que era tipo mini cursinho, né? Aí ela fez esse magistério, pegou o certificado e já começou já a dar aula de português. E aí, nesse meio do caminho, ela e a irmã, né, porque eram as duas, a todo canto que uma ia, a outra ia, né, então, as duas, desde os 10, 11 anos, eu acho, elas já ensinavam banca, e aí quando recebeu o certificado do magistério, já começaram a ensinar também, e com o passar do tempo, ela entrou na universidade, mas foi para o curso de enfermagem, e aí ela começou e não se identificou, e aí saiu, aí prestou vestibular de novo, e entrou para português. Aí se formou e voltou para o Murilo Braga, onde ela está lá até hoje, ensinando. E ela me disse, toda hora que ela parava para lembrar, ela dizia para mim assim, olha, todo santo dia eu me levanto e vou de pé, porque assim, ela mora perto do Murilo, e vou a pé, mas eu vou a pé feliz. Eu tenho 34 anos de sala de aula, mas foram os melhores 34 anos da minha vida. Ela
tinha 2 vínculos, só que hoje em dia ela já é aposentada de um. E aí ela só está em um agora. Mas ela fala que até hoje ela pode estar doente, mas ela vai. Se ela não for, aí é que ela adoece. Mas ela isso pra mim foi uma coisa que eu disse, meu Deus, minha meta é ser uma pessoa parecida com ela, que vá satisfeita, alegre com o que vai fazer durante o dia. E foi assim, de um acréscimo surreal. Que assim, eu via ela assim todo dia, é só minha sogra, né? Tá, né? Mas aí quando eu passei a ver ela assim, depois dessa entrevista, toda vez que eu olho pra ela, eu lembro dela falando cada coisa. E eu fico, meu Deus, que orgulho dessa mulher. E é isso, gente. E a minha sogra. Camila, para a gente falar de educação brasileira, né? As informações. A escola Zenaide Schultz é uma das primeiras escolas, até onde eu sei, a primeira escola de Sergipe, uma das primeiras escolas no Brasil, que segue o modelo europeu de formação docente, onde os professores estudavam na Escola Normal Rural Murilo Braga, os professores estudavam lá, e tinha nessa escola como escola de aplicação. Era uma escola onde as pessoas fariam como se chama um estágio hoje, mas era uma escola vinculada à Escola Normal Murilo Braga. Então, todos os alunos ali era para você testar experiências do que você quer fazer, coisas que você acha que dá certo ou que não dá certo. É nós chamada de escola de aplicação. Essa escola funcionou no espaço do Murilo Braga, depois ela veio aqui para essa avenida, né, funcionou durante algum tempo. Quando a Escola Normal Rural Murilo Braga foi fechada, ela passou a ser Isabel Esteves de Freitas. Isabel Esteves é uma das primeiras professoras que dá uma aula na sua casa, aqui em Itabaiana, foi a professora de Maria Tetes Nunes. Isabel Esteves foi professora de Tetes Nunes e foi uma das pessoas que incentivou Tetes Nunes a sair de Itabaiana e estudar em Aracaju. Infelizmente, como a gente às não valoriza a nossa memória, a Zenaide Schultz foi fechada, todo o seu acervo ficou na Isabel Esteves. A Isabel Esteves agora foi fechada, está, né, em processo de reforma, possivelmente o nome dessas duas professoras fechou, né? O Vicente Machado vai ficar lá, né? São nomes que vão se apagando assim, da memória, porque daqui a, né, se essas histórias a gente não guarda, a gente não guarda, esses nomes vão ser esquecidos. Então, os prédios não tem mais o nome de quem foi Isabel Esteves, o que foi a Escola Zenaide Schultz. Foi essa escola que tem um modelo de formação docente que atrelava teoria à prática, vinculado diretamente na formação. Então, Claudete estudou, né, tanto no Murilo Braga como nas Zenaide Schultz, que são essas escolas de formação. E o magistério, ao longo do tempo, teve vários modelos, né? Teve vários modelos. Esse aí, que era um adicional, né, uma coisa assim. Depois, né, teve um modelo que fazia os 3 anos do magistério. Fazer várias disciplinas, pouca matemática, pouco português, pouca história e mais disciplinas voltadas efetivamente para o ensino. Ela fez letras ou também, né? Araucária. Eu cansei da vida dessa mulher agora. Uma coisa que me chamou muita atenção quando ela falou é que no Murilo, para entrar na época dela, tem que ter um teste de exame de admissão. Exatamente. Eu disse, meu Deus, eu não basta fazer uma prova para poder entrar na escola. Para vocês terem uma ideia, né? Isso é muito importante. Por que é que estão fazendo essas entrevistas? Para poder deixar de pouco e tudo mais, mas para a gente ver como a educação brasileira estava materializada e que mudou, né, Camila? O que é que a gente tem aqui? É o primário, primeira, segunda, terceira, quarta série. Quando terminava, não tinha vaga para todo mundo que queria continuar estudando, não. Sabe o vestibular de hoje, nem todo mundo que quer faz. Terminou o primário, ir para o ginásio, só era para pouca gente. Como tinha pouca vaga, criou-se um exame. Então, aqui no Murilo Braga, em média, o período tinha 40, 50, foi para 100 vagas. E todo mundo da região toda que quisesse fazer a chamada quinta série, ou sexto ano hoje, precisava fazer essa prova e só os que passassem, obviamente, nas primeiras colocações, iam estudar no ginásio público. O exame de admissão continua até a década de 70. E aí depois a gente foi ampliando, até que o Wilson foi tomando esse corpo todo que ele tem hoje. Então o exame de admissão já selecionava quem ia fazer o ginásio, que hoje nós entendemos como o ensino fundamental maior, né? Como
Aí de sexto ao nono ano. Depois isso foi para o ensino médio e hoje ele chegou para o ensino superior. Vocês conseguem perceber que isso tudo tem a ver com expansão do ensino, né, com aumento das oportunidades? Se hoje nós tivéssemos esse exame, quantas pessoas chegavam até o ginásio, né, ou depois para o ensino médio? Isso tem a ver com a gente vai chamar esse processo de massificação da educação pública, uma educação que é voltada para todos, que nem sempre existiu, né, que isso é um processo mesmo de lutas, de conquista. Então a ideia é a gente estar relacionando essas experiências individuais com experiências coletivas. Como nós vivemos em sociedade, gente, o que acontece com a minha vida, ela não é só minha. Eu estou no meio social, isso tem relações com um conjunto de outros, um grande conjunto de elementos que formam essa teia da vida, né? As entrevistas, só para a entrevista, porque é isso, ela vai nos mostrando. As memórias, elas são muito, né? O povo derraba, vai, vem, viaja, né? É bom para a gente perceber como nós contamos sobre nós, né? Isso é um exercício. Obrigado, Camila. Muito bom conhecer a sua sogra. Quem mais? Davi, Thaís, Camila, Carol. Por favor, né? Hoje, ele falou que eu treinei, né? Cada das marcas tirou as marcas. Aí eu tenho que ajudar. Mas assim, vai estou na família, né? Fernanda, Maria, Carol, estou na família. Animado, né? Ficar lá de fora, aí na sala Qual foi mais alguém? Peguei, né? Obrigado. Tá vendo? Eu sou exagerada, eu acho que Maíra, eu fiquei sem. sim. Perdão. Valeu. Tá zoando, tá gravando, né? Tô gravando. Gente, Eu tô um pouco mais nervosa. daqui a pouco ele troca. Lá, Maíra. Então, pessoal, eu resolvi entrevistar alguém que era do lugar onde eu morava. Até porque Serra do Machado é um povoado, mas que é também bastante conhecido, isso graças a seu João Carlos. E aí eu percebi que não é só mostrar quem é seu João Carlos, quem é a fundação, mas as pessoas de Serra do Machado, os pedagogos de Serra do Machado. Então, eu achei muito importante falar sobre a história dessa mulher. O nome dela é Maria Solange Souza de Jesus. Além de pedagoga, ela é artesã também. Ela tem 54 anos e ela passou por algumas dificuldades na vida dela, porque o pai dela era separado. E aí ela morava com a mãe, o pai dela era um pouco melhor de condições. Era quem pagava o transporte escolar dela, mas nesse meio termo de morar com a mãe e tudo, a mãe dela já não era tão... não tinha o financeiro tão bom quanto o pai dela. Então elas passavam fome, a mãe dela precisava sair da casa dela para ir pescar, para poder ter o que comer. Então, eu achei muito interessante porque ela fala no final da história dela que é gratificante ela ter conseguido seguir o sonho dela, que era ser professora, e conseguir dar o sustento à mãe dela, que hoje já não passa mais necessidade e elas vivem super bem, ela construiu a casa dela e tudo mais, já não paga mais aluguel. O objetivo do artigo foi mostrar a experiência de trabalho dessa professora e também mostrar os métodos de ensino dela. Então, eu iniciei falando sobre a primeira escola que ela estudou, que era a Escola Professora Maria Melânia, que atualmente lá em Serra do Machado é um centro cultural Maria Melânia, que até foi questionado por que tirou o nome professora, porque a escola era Professora Maria Melânia, agora está Centro Cultural Maria Melânia. E aí nessa escola
quando eu perguntei a ela assim, Solange tinha castigos e premiações, ela olhou assim pra mim e fez, premiações não tinha, castigo a gente tinha até demais, levava cabada de vassoura, levava um beliscão, levava reguada para aprender uma tabuada, que era preciso aprender à força, não era de liberdade a escolha, né, de aprender ou não, porque ou você aprendia ou você apanhava. E aí ela fala que só na segunda escola que ela foi estudar que ela começou a ter algumas premiações que foram meio ponto, um ponto, que é o que a gente conhece mais hoje, né? Mas tem um pouquinho mais as premiações, a não ser só o ponto. A segunda escola foi o Colégio Josué Passos. E aí nessa escola foi quando eu usei a citação do livro de História da Educação de Cynthia Grave, quando fala assim, sobre religião, porque ela fala que era algo que era, como é que eu posso dizer, era obrigatório lá, até porque o diretor desse colégio era um padre. Então era obrigatório, você chegava lá, a matéria de religião valia nota, você precisava rezar no início da aula. Só que com o passar do tempo isso foi mudando, porque não só tinha o catolicismo, né? Vieram outras religiões e aí isso precisou ser mudado. Depois eu falo sobre o trabalho dela, que foi no povoado Fazendinha, não é um povoado muito distante do nosso, mas que ela demorava em torno de 30 a 40 minutos andando para poder ir trabalhar. E ela falou assim que era muito difícil, mas que era gratificante quando ela chegava na escola e passava os conhecimentos dela, porque à medida que ela passava os conhecimentos, ela também aprendia com os alunos dela. O nome dessa escola era Maria Rosa Teixeira, escola na qual ela trabalhou por 27 anos e depois se aposentou. E ela disse que antes de se aposentar, ela passou 3 anos afastada porque ela tinha direito de férias, tudo que ela não tirava, então ela precisou tirar. E também porque precisava ter a faculdade, mas ela só tinha o magistério. Então, afastaram ela até chegar os anos de se aposentar. No Josué Passos, foi. E ela estagiou também lá, porque precisava fazer o estágio para poder iniciar o trabalho. E ela entrou também por indicação política. Ela disse que era o mais comum naquela época, era a indicação política. Para não dizer que foi... Até 1988, né, a nossa Constituição Federal que estabeleceu o ingresso no serviço público, seria por concurso, maior parte da indicação política. De 88 para cá, 1988 para cá, nós vamos lutando para que existam os concursos, né? A gente sabe que ainda tem muita indicação política, mas legalmente, a maior parte realmente dos funcionários públicos dos municípios, principalmente da educação, é por concurso. Ela ainda falou assim que para não falar que foi totalmente indicação política, ela fez uma prova de poucas questões e respondeu só para deixar arquivado lá e falar, não, ela passou com isso aqui, mas que na real ela sabia que não era, que foi por indicação, até porque conversaram com ela antes. Outra citação que eu trouxe foi dos métodos de ensino. Ela iniciou com o simultâneo, onde só tinha o quadro, giz, caderno, e depois ela foi para o intuitivo, quando ela começou ensinou algo sobre a natureza. Ela levava o pessoal, lá tem o brejo, então ela levava o pessoal para o brejo. Ela falou também que ela gostava muito de levar os alunos dela a passeio, porque como ela era um povoado pequeno, o pessoal não tinha condições, e aí ela pegava os alunos dela, conseguia o transporte e levava para um cinema. E aí, com a prefeitura, ela conseguia fazer isso. Então ela falou assim, que ela não ensinava só o que tinha ali no currículo, mas ela ensinava a viver, ela ensinava o que era um pouco da vida e que era o mais importante para ela. E a outra que eu usei foi Mulheres Educadas na Colônia, de Arilda Inês, que foi por conta dela ser mulher, né? A dificuldade de você ser mulher numa sociedade, você ir para uma escola, trabalhar, e para agregar toda essa dificuldade ainda tinha o caso dela ser negra. Ela falou que passou
por muitos perrengues, assim, o povo aprontar com ela, ou de apelidar ela porque ela era negra. E ela diz que pesa muito quando alguém chama ela de morena, que é para amenizar a palavra negra. Ela diz que prefere ser chamada por negra, ela é negra. E ela fala também que, independente de todo o preconceito que ela viveu, ela sempre mostrava aos alunos dela para levantar a cabeça e seguir em frente e deixar as pessoas preconceituosas para trás, porque quem iria perder era elas, não quem estava sofrendo preconceito. E aí, no final, após falar de todo o método, toda a trajetória, eu falo sobre reencontro, que é quando ela passa a reencontrar os alunos dela. Ela diz que é muito gratificante chegar em alunos e ver que os alunos se espelham nela para ser um professor futuro. Então, ela diz que é muito gratificante. Tem várias profissões que o pessoal vai se formando, ela diz que é muito triste, porque tem alguns que, infelizmente, mesmo ela tendo sido uma boa inspiração para muitos, tem alguns que não, vamos dizer que não escutou muito o que ela falava em sala e estão no mundo das drogas ilícitas. Ela diz que isso é muito triste, mas que o que ela pôde fazer para a formação desses alunos, ela fez. E é isso. Não, inclusive a gente está fazendo uma pesquisa. Depois dessa entrevista, eu trabalho lá no Centro Cultural e aí eu levei esse questionamento do porquê ter tirado o nome professora. Estão no jurídico para tentar mudar, para ficar Centro Cultural, professora Maria Melânia, e fazendo uma pesquisa para saber quem foi ela, porque a gente quer fazer uma placa contando a história dela e colocar lá no centro. Eu tenho interesse em saber, porque já teve um outro trabalho aqui, com um aluno. Tem que lembrar de quem? Ayane, Michel. Falando sobre Maria Melânia, A gente está dando uma pesquisada, porque a gente trabalhava no local e a gente não sabia. A gente nem sabia que ela tinha sido uma professora. mas tem. Depois você conversa com esses meninos, os períodos, Tá se fazendo vocês essa for Thaís, pesquisa. ali que essa turma, né, todo mundo tá aí. É certo. É certo período, acho. Acho que é Exato. aí depois você conversa, vai sair de lá algum trabalho, alguma coisa. Dessa professora, que eu achei interessante. É bom pra saber. Quando foi sua professora, a professora... Essa que a gente fez? Não. Ela foi colega de turma da minha mãe. Sua minha professora? Lá no início. Lá no início. Lá nos anos iniciais. Muito bom conhecer. Obrigado, Maíra. Quem mais? Se não ficar, eu vou chamando pela lista, viu? Vai me chamar mesmo nessa lista? A pessoa que eu entrevistei, eu chamo ela de madrinha, mas ela não é minha madrinha. Ela é madrinha da minha mãe e da minha tia. Mas aí todo mundo na minha família chama ela de madrinha. Madrinha. O nome dela é Carmelita. Ela tem 71 anos. É do povoado de Genipapo. Isso, é do povo de Genipapo. Calma, não chore não, viu? Eu sou ridícula chorando. Então, ela falou que quando quis dar início aos estudos, os pais não deixaram. Porque onde eu moro tem... Eu não sei se onde vocês moram também são assim. As pessoas antigamente colocavam os filhos mais novos, se eu não me engano, na escola, e os mais velhos não. Era uma coisa assim, professora. Inclusive, meu avô, ele passou por isso até hoje. Ele aprendeu sozinho, de tanta vontade que ele tinha. Porque muitas vezes, sabe, quando a escola chega na localidade, os maiores já estão trabalhando e conseguem ajudar no sustento. Então, eles têm um limite para chegar na escola, é aquele limite que não consegue pegar lixado, não dá tanta contribuição. Esse é o limite de tempo para aprender. Depois desse tempo, precisa ajudar financeiramente, aquela de 12, 14 filhos. Aí os mais novos vão ficando e os que vão ficando mais velhos vão para a vida mesmo, vão ficando. Então, Todo mundo da família ir para a escola é uma coisa nos 80, 90, e principalmente agora com as bolsas dos anos 2000, todos os filhos.
Deu pra entender mais ou menos a lógica dos mais velhos não estarem? Deu, então, meu avô, ele aprendeu sozinho por conta disso. Ele tinha muita vontade, ele aprendeu a ler sozinho, mas os pais nunca deixaram. Mas Carmelita, a professora que eu entrevistei, ela ficou conversando com os pais, né, durante muito tempo e os pais nunca deixavam. Aí, quando ela completou 13 anos, ela decidiu ir sozinha, se matricular. Aí chegou lá, o diretor perguntou, né, cara, onde que estavam os pais dela, porque todo mundo conhecido, né, no povoado. E aí ela falou que eles estavam na roça e não podiam ir, por isso que ela foi sozinha. Aí se matriculou, voltou pra casa, né, e não falou nada pra mãe. Aí depois o diretor foi conversar com os pais dela, né, pra ver se com o tempo eles iam assimilando a ideia. Mas aí eles não gostaram muito não, mas ela continuou indo. Aí ela chamou os irmãos dela pra ir, só que só um aceitou. Inclusive ela disse que ele terminou os estudos junto com ela, tipo, ela terminou antes, né, e ele terminou depois, que era mais novo. Ela aprendeu a ler e escrever logo com 6 meses, um período de 6 meses ela conseguiu aprender a ler e escrever. Aí o diretor sempre ia lá conversar com os pais dela, né, falar da evolução dela, até que eles começaram a aceitar a ideia. Ela fez o magistério, ela terminou o ensino, que ela fala 5º ano no áudio, mas o professor falou que pela legislação isso não é muito... Eu acho que era da cidade mesmo. Ela falava que terminava o 5º ano e aí já começava a ensinar. Ela ensinava na casa dela. Mas ela estudou, depois ela foi pra cidade ou ela estudou Não, só lá no povoado? só lá no povoado. Ela falou do método, antes de eu perguntar, ela falou que o método que era usado para ela estudar era método repetitivo, porque não existia livros na época. Ela tem 70 anos, então era muito tempo isso. Aí o professor passava o negócio e ficava repetindo para eles, ou então eles anotavam e ficavam repetindo para eles até aprender. Ou decorar. Ou decorar. Aí ela falou o nome do professor, só que eu não me recordo o nome do professor dela. E aí ela começou a ensinar na casa dela. A casa dela era na praça, lá do povoado, e era um espaço enorme. Ela falou que eram muitos alunos, mais de 25. Ela falou, ela não sabe o número exato hoje mais, mas eram mais de 25 pessoas. Ela dividia, era um quadro só, mas ela dividia o quadro em várias partes para poder ensinar. Era tipo 4 turmas, né? Aí quem era da turma sabia que aquele exercício era para ele. Isso. Aí ela falou que também que quem fazia a merenda era ela, o governo mandava, o município, né? Ela era contratada da pessoa pública. Isso. Mandava a merenda, ela, antes dos meninos chegarem, a merenda já estava no fogo, aí quando eles chegavam já estava pronta, ela cobria lá, dava a aula dela na hora do intervalo, tudo bonitinho. Ela falou que ela pra conseguir os alunos, ela tipo, ia passando na rua, né? Tinha aqueles meninos atentados com os badotas. Aí ela ficava conversando, bora pra escola, que não sei o que lá tem comida. Ela lembra muito bem de um específico, porque ela falou que foi muito difícil conquistar ele. E um dia ela estava arrumada, todos os dias ela disse que passava pela casa dele quando ia ensinar. Falava, fulano, vamos pra escola hoje. Aí teve um dia que ele já estava todo arrumado. Aí ele falou, hoje eu vou, Carmelita, hoje eu vou. Aí foi. Ela lembra dele até hoje. Que ela disse que ele era uma pessoa muito difícil assim no início, mas ela pensou, como é que eu posso mudar essa pessoa? E ela deu o cargo pra ele de, como que chama? Líder da sala. E ele se entusiasmou, né? Porque ele se achava. E aí ela disse que, lembrando dele, no áudio ela conta, eu acho que eu vou reproduzir pro senhor pelo áudio. Ela conta que um dia, já aposentada,